Antena 1. Lisboa, Cascais e Loures, 95.7. 7 dias com os média, 2020. O contributo de cidadãos e instituições sobre o papel e os efeitos dos média no cotidiano individual e coletivo. Este ano, participe na reflexão 7 dias com os média, sem sair de casa. Num desafio que se junta às circunstâncias atuais. 7 dias com os média, 8ª edição, de 3 a 9 de maio. Uma iniciativa do Grupo Informal sobre Literacia Mediática. Apoio Antena 1. Ora, está quase tudo dito nesta informação que passámos aqui com a ajuda do Paulo Rocha. Temos ao telefone, também a partir de casa, um dos membros deste GLIM, o Grupo Informal sobre Literacia Mediática, que organiza esta 8ª edição dos 7 dias com os média. Dr. Sérgio Gomes da Silva, muito obrigada por estar connosco, muito bom dia. Muito bom dia, eu agradeço a oportunidade. É também o diretor do Serviço de Relações Internacionais e Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Já ouvimos aqui muito resumidamente esta informação que interessa, mas basicamente aquilo que hoje queria perguntar-lhe era como é que nós, cidadãos comuns, podemos participar, como é que nos podemos envolver nesta iniciativa que este ano teve de se adaptar às circunstâncias, não é? Os 7 dias com os média habitualmente não são sem sair de casa, mas desta vez teve que ser. É verdade, este ano estamos todos aconselhados a permanecer em casa, estas regras de distanciamento social, e por isso a iniciativa teve que se adaptar a estas circunstâncias que de alguma forma também incrementam, digamos assim, o papel que os média desempenham nas nossas vidas. É muito comum aquela imagem da comunicação social como janela para o mundo. Ora, num tempo em que nós temos que ficar em casa, de facto esse papel de janela saiu ainda mais reforçado. E o desafio que nós lançamos é precisamente para que as pessoas, todos nós, cidadãos, olhemos para essa janela e percebamos o papel que ela desempenha nas nossas vidas. Quando usamos a metáfora da janela, pensamos, inconscientemente somos levados a crer que a janela é neutra, mas não há janelas neutras. A janela dá-nos sempre um ângulo para um mundo que é muito mais vasto. Ora, e se olhamos de outro modo, por outro ângulo, o mundo, a parte do mundo que vamos ver é diferente. E precisamente porque nada naquilo que é a atuação humana é neutro, é importante que temos consciência disso, que desenvolvamos o sentido crítico para perceber o porquê. Porquê é que uma notícia surge num dia, porquê é que a notícia tem aquele enquadramento, porquê é que da vastidão de factos que poderiam ser tratados foram escolhidos aqueles. Mas quando falamos disto, podemos falar das notícias, mas não só das notícias, também da ficção. É muito interessante quando olhamos para a ficção que vem de diversos países, diversas origens culturais, é interessante ver as diferenças. Uma série americana frequentemente é muito diferente de uma série espanhola ou de uma série alemã. E os diferentes tipos de abordagem também, não é? Precisamente, os diferentes ângulos, as diferentes narrativas. Se olharmos ao longo da história, também é interessante ver como as narrativas mudam. Como é interessante, um dia destes dava por mim a pensar, em certos períodos históricos, a ficção termina com um final feliz, noutros períodos históricos, tipicamente, os finais felizes já não se usam, já passaram de moda. Nada disto é por acaso. E precisamente aquilo que nós gostaríamos é que todos os cidadãos, todas as pessoas de todas as idades, pensassem um pouco sobre isto, refletissem. Porque refletindo sobre isto, vão seguidamente fazer um uso muito mais proveitoso dos meios de comunicação e dos seus conteúdos. E é isso que se pretende, não é? E depois não podemos esquecer que vivemos estes tempos de pandemia em que aumentam as preocupações, obviamente, com a utilização da internet, por exemplo, por parte dos mais novos. Nós passamos a vida a dizer, sai daí, não passes tanto tempo no telemóvel, larga os jogos e as redes sociais e essas coisas. E agora, de repente, eles passam o dia inteiro, porque tem mesmo de ser, não é? De volta do computador ou do telemóvel, e depois é preciso perceber que há notícias que não são verdadeiras, as chamadas fake news, e depois é preciso perceber que há muita desinformação que se passa, muita informação sem filtro, não é? É preciso olhar para a segurança, não só das crianças, mas também a segurança de todos nós, a cibersegurança. São preocupações que obviamente também estão na linha da frente. Precisamente, nós, nesta iniciativa dos 7 dias com os média, o desafio é um desafio genérico para que as pessoas compreendam o papel que os média ocupam nas suas vidas. Mas este ano, precisamente pelas razões que estava a expor, temos 2 focos.
Naturalmente as pessoas podem continuar a tratar e a refletir sobre os outros pontos, mas este ano escolhemos como focos fundamentais a questão da desinformação, que mais popularmente é conhecida como de fake news ou de notícias falsas, e as questões da segurança. Nós temos apercebido que, a propósito da pandemia, da Covid-19, circulam muitas informações que não são corretas. Daquelas que são deliberadamente para enganar, há aquelas que simplesmente, por falta de cuidado, não têm essa intenção, mas têm esse efeito. E depois por muita ignorância também por parte de quem partilha, não é? Muita falta de conhecimento. E às vezes das fontes. Quando nós vemos o presidente de um grande país sugerir que as pessoas, para se tratarem da Covid, podem injetar-se com desinfetante, percebemos o ponto a que isto pode chegar. Claro. E quando vemos depois pessoas que seguem aquilo que ele diz, não é? E que vão parar ao hospital, as coisas tornam-se de facto muito complicadas. Mas se os níveis de literacia destas pessoas fossem mais significativos, com um pensamento crítico, acho que facilmente colocariam em questão, duvidariam da razoabilidade desse tipo de informação que foi passada. Num debate que vai assinalar o início desta semana dos 7 dias com os média 2020, que vai ser difundido no dia 3 de maio, que é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, o Sr. Secretário de Estado da Adjunto e da Educação, João Costa, chamava precisamente a atenção para que a literacia para os média anda em paralelo com a literacia científica. Nós, quando falamos destas coisas de literacia, não estamos a querer sugerir que todos temos que ser profundos conhecedores de todas as matérias. Não é disso que se trata. Todos o que temos que ter é um conjunto de competências e conhecimentos básicos para sabermos escolher as nossas fontes e para sabermos depois interpretar o conteúdo dessas fontes de forma crítica. Aqui a chave essencial é mesmo esta da capacidade crítica, do saber duvidar, do saber questionar. E depois de convocar aquilo que são conhecimentos que não precisam ser muito avançados, precisamente para perceber se aquilo tem condições, se tem probabilidade de ser verdadeiro ou de não ser verdadeiro, e se está em causa dimensões realmente importantes, então, para pesquisar, para procurar mais, de modo a podermos fazer essas seleções. Aliás, deixo já como primeiro desafio, se me permite, que no dia 3 de maio, portanto, próximo domingo, os ouvintes da Antena 1 possam ir à página da iniciativa, que é 7diascomosmedia.pt, o 7 é mesmo o algarismo, e que assistam a esse debate que vai marcar o início da semana e que é um debate muito estimulante, tem 5 painelistas fantásticos, é moderado pelo jornalista da RTP, o Daniel Catalão, que é também um jornalista muito competente e interessante, tem a participação do Sr. Secretário de Estado, o Dr. Silva. Isto, como é pelas redes, eu não tenho ainda a hora. De qualquer forma, ela depois será colocada na página e vai ser possível ver a qualquer hora, não é? Portanto, não é só em direto, depois também será possível. Aliás, não é em direto, ela é gravada e depois é reproduzido. E é um excelente estímulo, é um excelente ponto de partida. Recomendo vivamente que assistam a este debate. Depois, quem quiser envolver-se ao longo da semana, nestes 7 dias com os média, bom, para mais informações, já sabe, basta procurar na página 7 dias com os média, que está lá tudo o que é preciso saber e aquilo que vai acontecer. Para nós, enquanto cidadãos, se nos quisermos juntar a algumas iniciativas que possam acontecer, como é que esta participação pode ser feita? É preciso haver algum registro? Como é? Nós pedimos às pessoas que se registrem, até porque com certeza que vão surgir muitos conteúdos produzidos pelas pessoas que se vão associar, que são muito interessantes e que a sua participação, a sua partilha pode ser muito útil. Por isso pedimos às pessoas que se registrem e que depois partilhem os resultados desses seus trabalhos. É claro que o essencial disto não exige o registro, o essencial disto é que as pessoas reflitam, trabalhem, meditem, mas se depois puderem partilhar connosco, com o resto do mundo, os resultados, isso é fantástico. Nós depois partilharemos através da página. Assim, haverá só uma verificação, só para garantirmos que não há problemas ao nível da privacidade, enfim, naturalmente queremos ter esses cuidados.
mas verificando-se que esses trabalhos, esses resultados dessa reflexão podem ser partilhados sem que daí resulte nenhum problema, eles serão partilhados na página e servirão com certeza de estímulo para outros. Portanto, fazemos esse pedido. Mas agora deixe-me só dizer que na página dos 7 dias com os médias há um conjunto de vídeos muito interessantes. Há aqui uma secção da página que chamamos Vozes de Iniciativa, que tem testemunhos, tem convites à reflexão, alguns deles têm eles próprios dicas. Portanto, são vídeos curtos, tipicamente vídeos de 1 a 2 minutos. Se as pessoas, se os ouvintes da Antena 1 puderem, deixo esse desafio para vão ver esses vídeos e vão ver que têm vídeos muito estimulantes. Fica feito este desafio. Já agora também apenas acrescentar aqui esta informação que me parece importante quando fala de produção de conteúdos por parte de todas as pessoas que quiserem, desde professores, alunos, pais, enfim, famílias inteiras, vizinhos, quem quiser, todos nós podemos participar e essa participação e essa produção de conteúdos pode ter a ver, por exemplo, com uma simples fotografia ou um cartaz, por exemplo, ou uma notícia ou um vídeo, tal como estava a falar, não é? Um desenho, por exemplo, por parte dos mais novos, portanto, vale tudo. Vale tudo e a criatividade é o limite. Como dizia alguém, a criatividade é mesmo o limite. É isso. Deixamos esse desafio. Se não tiverem ideias, na página tem desafios. Aliás, logo há aqui uma secção que é precisamente sobre desafios e logo o primeiro desafio vão ver que é muito, muito engraçado. O Capuchinho vai às notícias, que parte de um vídeo em que a Clara de Sousa faz uma leitura daquilo que poderiam ser os mesmos factos, mas de modos completamente diferentes, e isso em si também é um desafio para se perceber como dos mesmos factos podem resultar notícias que são muito, muito, muito diferentes. Portanto, esse primeiro desafio é divertidíssimo, se por mais não fosse, recomendo que vão lá, que vão divertir-se. Portanto, se não tiverem ideias, podem nesta página encontrar ideias para desafios, mas o importante mesmo é que participem. Nem mais, e também esta nossa conversa serve para isso, para convidar todas as pessoas que nos estão a ouvir, se quiserem participar, pôr os filhos a participar, enfim, toda a gente, a família. Doutor, obrigada por ter vindo à Antena 1. 7 dias com os média, então arranca já no próximo domingo e vai até ao outro sábado, dia 9. É uma semana para promover o pensamento crítico, a educação para os média, são no fundo os principais objetivos desta semana. Participe, não deixe de participar. Doutor Sérgio Gomes da Silva, obrigada por ter estado connosco e muito bom dia também. O Dr. Sérgio é membro do GLIM, este grupo informal sobre literacia mediática que organiza esta semana. É também diretor do Serviço de Relações Internacionais e Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Liga ao mundo e à vida, aos costumes e à inovação. Ligue à Antena 1.